Bom, e vamos agora falar sobre o motor. O que é um motor? É uma máquina térmica, isso, ela é térmica porque ela trabalha mediante calor, alta temperatura, que transforma a energia proveniente de uma reação química, no caso a energia térmica, em energia mecânica. Se alguém perguntar para você o que é um motor, fala para mim o que é um motor. Talvez você não consiga explicar, mas você sabe que é um motor. Se você olhar para um motor, você sabe que ele é um motor. Coloca lá uma bicicleta, uma melancia, uma geladeira e um motor, um do lado do outro, e te pergunta qual que é o motor. Você vai saber, obviamente. Agora, saber um conteúdo, principalmente para fins de prova teórica, é saber explicar o que é, dizer o que é. É a mesma coisa que eu perguntar para você, o que é respirar? Você sabe o que é respirar, mas explica para mim o que é respirar. Prestar atenção? Da mesma forma, o motor. O que é o motor? Pois é uma máquina térmica que transforma a energia resultante da queima do combustível em energia mecânica, também chamada de força motriz, necessária para impulsionar o veículo. Vamos prosseguir conhecendo melhor sobre essa máquina que é o motor. Nós precisamos guardar, dentre as centenas de peças que um motor compõe, ou que compõem um motor, nós precisamos de guardar algumas. E eu vou dividi-las em peças fixas, que estão nesse slide, e no próximo slide em peças móveis. Aqui nós temos o bloco de cilindros, ele é chamado de bloco, porque realmente ele é um bloco. Isso é em material resistente, normalmente alumínio, que é um material bastante resistente a temperaturas, inclusive, ele dissipa melhor o calor. E cilindros, porque ele tem furos, tá vendo? Aqui tem 6 furos que pegam de cima e vazam até embaixo. Esse não é um bloco padrão. O bloco padrão ele tem 4 cilindros. Esse aqui é um bloco de 6 cilindros, que é comum também, mas se você for ver, 90% ou mais de 90%, 99% dos automóveis usam um bloco de 4 cilindros. Aqui nós temos o cabeçote. Essa peça encaixa por cima do bloco aqui. E esse cabeçote, o próprio nome já sugere, né? Cabeça, por isso que fica por cima, ele é composto das válvulas de admissão e escape. Nós temos aqui 4 pares de válvulas, observem, 2, mais 2, mais 2, mais 2. Ou seja, esse cabeçote ele encaixa em cima de um bloco de 4 cilindros, porque para cada cilindro nós precisamos de 2 válvulas, uma para entrar combustível e uma para sair resíduo de queima de combustível, que se chamam respectivamente. Aqui entra o combustível, válvula de admissão, e aqui saem os resíduos resultantes da queima do combustível, é chamada de válvula de escape. Então esse é o cabeçote, fica por cima do bloco, e ele armazena as válvulas de admissão e escape. O cárter, que é o fundo do motor, não tem nenhuma grande ciência, é simplesmente uma lata mesmo que fecha ali. Lata é a forma de dizer, né, gente? Uma forma de fechar ali o motor por baixo. E também os mancais fixos que servem de apoio para as peças móveis. E aqui nós temos a disposição dessas peças. Aqui em cima nós temos o cabeçote. No meio nós temos o bloco de cilindros. Observem que esse bloco tem 4 cilindros. Olha, se vocês conseguirem perceber pela imagem, esse aqui já tem 4 furos e são 4 cilindros. E aqui embaixo nós temos o cárter. O bloco é sem dúvida a parte mais pesada do motor. Inclusive tem que tomar cuidado com isso em prova, porque eles costumam perguntar assim, qual é a parte mais pesada do motor? E dentre as alternativas tem uma que se chama tampão. O tampão, na verdade, é uma tampa que fecha aqui a parte de cima do motor. Apesar desse nome tampão, que nos remete a uma coisa grande, pesada, não é tão pesado quanto o bloco. O bloco de cilindros é a parte mais pesada do motor. Então, elas vão se encaixar dessa forma. O cabeçote se encaixa em cima do bloco e o cárter entra fechando esse motor por baixo. E agora as peças móveis. Nós temos o pistão, ou piston, pode ser chamado assim também. Esse piston, ele é comumente em prova sendo referenciado pelo nome de êmbolo. Vou até escrever aqui. Êmbolo. Ele se desloca, ele trabalha dentro dos cilindros, fazendo movimento para cima e para baixo. Dentro daqueles buracos que tem lá no bloco, o pistão ele se encaixa lá.
Nós temos aqui os anéis, são chamados de anéis de segmento. Esses anéis, eles se encaixam nessas frestazinhas que tem aqui na cabeça do pistão. São anéis de lubrificação, raspador de óleo, compressão. Não vai perguntar em prova que anéis que são, mas vocês sabem que existem. São anéis de segmento e eles ficam na cabeça do pistão aqui. Eles servem para ajustar o pistão às paredes do cilindro. Eixo de comando de válvulas. Vocês viram que lá no cabeçote tem as válvulas de admissão e escape. E é esse eixo aqui que vai comandar a abertura e fechamento daquelas válvulas que tem no cabeçote. Eixo de manivelas, ele chama-se eixo de manivelas porque realmente ele é uma manivela. Observe, ele tem esse desenho de uma manivela. Olha, observaram? Uma manivela lá, outra manivela aqui. E assim vai. Certo? Ele faz esse desenho, olha. É uma manivela. É como se fosse dois pedais de bicicletas, um encaixado no outro. É essa peça, ou eixo de manivelas, que vai sofrer aqui os impactos gerados pela explosão do motor. Mas à frente nós vamos ver o funcionamento do motor, vai ficar mais fácil para a gente entender. A biela é uma peça de ligação. Essa parte maior dela aqui, que é chamada de pé da biela, fica encaixada aqui no eixo de manivelas. E essa parte menor fica encaixada aqui dentro do pistão, fazendo a ligação entre o pistão e o eixo de manivelas. E volante do motor. Esse volante do motor fica na ponta do eixo de manivelas e ele vai ser girado em razão das pedaladas que esse eixo de manivelas vai sofrer. E aqui a disposição das peças. Lá em cima no cabeçote fica o eixo de comando de válvulas. Aqui nós temos os pistões, são 4 pistões, porque cada um trabalha dentro de um cilindro. Nós temos o eixo de manivelas aqui embaixo e fazendo a ligação entre o pistão e o eixo de manivela nós temos as bielas. Conseguiram observar? E aqui na ponta o volante do motor que vai ser encaixado na ponta do eixo de manivelas. Bom, apresentadas as principais peças fixas e a sua disposições na montagem do motor. E aqui apresentadas as principais peças móveis e também a disposição delas na montagem do motor. Nós vamos agora entender como é que funciona o motor. Aliás, vamos ver alguns outros conceitos sobre o motor, para depois a gente chegar aí ao ponto final, que é o funcionamento do motor. Como é que ele gera a força necessária para impulsionar o motor. Tá aqui, conceito sobre motores. Existe motor do ciclo Otto e existe motor do ciclo diesel. Ciclo é a forma de trabalho do motor. Otto é um engenheiro que inventou esse tipo de funcionamento de motor e diesel também é o sobrenome de um engenheiro que inventou esse tipo de funcionamento. Esse diesel não tem a ver com óleo diesel, combustível diesel não, tá gente? É o funcionamento, ciclo, a forma de funcionamento do motor. No ciclo Otto, as explosões do combustível ocorrem a partir de uma centelha, um centelhamento elétrico, que aqui é mostrado, olha, vela de ignição, ela é encaixada aqui no cabeçote, dá um centelhamento dentro da câmara de combustão para poder explodir o combustível. Enquanto no ciclo diesel, a combustão, essa combustão é a queima, tá, do combustível. A combustão é feita por compressão, não tem centelhamento, não tem faísca elétrica no motor a diesel. Ele, por ser um motor mais robusto, um motor maior, mais pesado, por si só já produz calor e compressão suficiente para fazer com que o combustível entre em combustão, ou seja, explodido. Então aqui no lugar do que seria a vela de ignição, quando é um motor a diesel, nós temos o bico injetor, ou que vai injetar o diesel aqui para dentro, o óleo diesel, né, aqui para dentro. Assim, coincidentemente, o combustível utilizado nesses motores é o óleo diesel, mas não tem relação esse óleo diesel com o tipo de motor aqui, que é diesel não, tá gente? É coincidentemente. E nós ainda temos um outro conceito, que é sobre o motor de 2 tempos e o motor de 4 tempos. O motor ele tem um ciclo ali de trabalho, ele precisa executar alguns trabalhos, e no motor de 4 tempos, que é o padrão, ele faz isso em 2 giros de 360 graus no virabrequim. Vamos imaginar que esse aqui seja o virabrequim de um motor de 4 tempos. Ele vai dar 2 giros completos, ele vai fazer o círculo e vai fazer o círculo de novo. Ele vai subir
e descer 4 vezes aqui dentro, certo? Por isso ele é chamado de 4 tempos. E aqui nós temos, vamos imaginar, né, que seja um cilindro de um motor de 2 tempos, ele vai fazer um único giro de 360 graus. Ele vai pegar aqui em cima e vai fazer um giro. Pronto, ele já completou o ciclo todo. E nós vamos entender melhor o porquê disso mais adiante, quando eu falar do funcionamento, mostrar especificamente como é que funciona esses trabalhos realizados pelo motor. Por enquanto, vamos nos prender a isso. Nós vimos aqui o que é um motor do ciclo Otto, que é combustão por centelha. Vimos o que é um motor do ciclo diesel, que é o combustão por compressão. E vimos aqui o que é um motor de 2 tempos, só um conceito inicial, né? E um motor de 4 tempos. Vocês já devem ter visto ou ouvido falar também sobre motor em linha, motor em V e motor boxer, ou em oposição. Motor em linha é quando os cilindros ficam alinhados, os 4 cilindros ficam em linha. Se você observar, eles estão todos alinhados aqui. Esse é o padrão nos veículos que nós temos aí no trânsito. O motor em V, nós temos cilindros trabalhando numa direção e noutra direção na forma de um V, conforme mostrado aqui pelas setinhas. Esse é bastante comum para motores de 6 cilindros. E aqui motores boxer, ele chama de motor boxer, que ele fica igual mesmo um boxeador, né? Socando aqui, ó, que essa peça, esse pistão aqui, ele vai e volta. Então ele fica como se estivesse fazendo, como se fosse um boxeador. Seria mais ou menos esse movimento aqui que o motor boxer faz, isso para cada lado, né? Nós temos 2 pistões para um lado e 2 para o outro, e fazendo isso, chamar de motor também em oposição, porque eles trabalham para lá e para cá, certo? Cada um ou cada par fazendo movimento para um lado. Então aqui é apresentado apenas conceitos, tá, gente, sobre disposição de cilindros, o que justifica o chamado motor em linha, em V ou boxer. E aqui aqueles 4 tempos do trabalho do motor que eu falei com vocês. Esses 4 trabalhos precisam ser realizados pelo motor, e aí nós vimos lá que tem motor que faz isso em 4 tempos e tem motor que faz isso em 2 tempos. Esses 4 trabalhos vão ser realizados ou em 4 ou em 2 tempos, que equivale àqueles giros completos de 360 graus lá do eixo de manivelas. Admissão é o tempo que a válvula de admissão se abre e o combustível entra para dentro do cilindro, para dentro da câmara de combustão. Por isso ele é chamado de admissão, porque ele admite o combustível aqui para dentro. Compressão, a válvula de admissão vai fechar e o cilindro vai subir, comprimindo o combustível contra o cabeçote. Então aqui o pistão está em movimento de descida, puxando, sugando o combustível aqui para dentro, é a admissão. E aqui eles têm movimento de subida, comprimindo o combustível contra o cabeçote. Nesse momento aqui em cima, a vela de ignição vai dar o centelhamento nessa área e essa aqui é a vela de ignição, tá, gente? E vai explodir o combustível e o pistão vai descer, que é o tempo de explosão. E por fim, depois de explodido o combustível, aqueles resíduos que ficam lá dentro precisam ser jogados para fora. Aí o pistão vai subir, a válvula de escape vai abrir e esses resíduos vão ser dispersados pelo coletor de escape, que vai consequentemente passar lá pelo escapamento, passar por todo o tratamento necessário e ser dispersado na natureza. Então esses são os 4 trabalhos que precisam ser realizados pelo motor: admissão de combustível, compressão da mistura explosiva, a explosão e o escape, que é a descarga dos resíduos. Aqui, né, a admissão, olha, está no ponto alto aqui o pistão. No que ele desce, ele fez um movimento de 180 graus. E no que ele sobe, ele fez mais um movimento de 180 graus, completando o ciclo, ou seja, desceu, subiu, ele fez 360 graus. Então, no primeiro tempo, a admissão ele desceu, conforme eu mostrei lá anteriormente. No segundo tempo, compressão, ele subiu. O terceiro tempo, ele desceu de novo, é combustão ou explosão, pode ser chamado de combustão também. E por fim, ele sobe, fazendo o tempo de escape, dispersando então, conforme vocês podem ver aqui pela setinha, viram essa seta aqui? Jogando os resíduos do combustível para fora.
E aqui nós temos uma ilustração, uma animação, aliás, do motor funcionando com os 4 cilindros, 4 pistões. Ele funciona dessa forma. Ele explode alternadamente, tá, gente? Observem que tem 2 subindo e 2 descendo, mas eles não estão fazendo a mesma coisa, não. Os que estão descendo, um está admitindo e o outro está explodindo. Os que estão subindo, um está comprimindo e o outro está dispersando a descarga. Esse motor aqui é um motor com 2 eixos de comandos de válvulas. Observaram? Tem um eixo lá, outro eixo cá, um para comandar as válvulas de escape e o outro para comandar as válvulas de admissão. Mas não há necessidade disso não, pode um eixo só resolver fazer todo esse trabalho aí. Outra coisa que vocês devem observar, essa correia preta aqui, ó, essa aqui é a chamada correia dentada. Ela que faz o sincronismo da parte inferior com a parte superior do motor. Essa correia periodicamente precisa ser trocada. Mais à frente nós vamos falar sobre ela, tá? Então ficou aí para vocês o trabalho do motor funcionando. Observe as válvulas verdinhas aqui, ó, abrindo e fechando, olha. Viram? É óbvio que é até bastante mais rápido que isso, né? Vamos continuar. Aqui nós temos um motor de 4 tempos fazendo o ciclo de Otto. Ciclo de Otto é aquele onde tem centelhamento, a combustão ocorre por centelhamento. Olha, compressão, desculpa, errei aqui, né? Ele começa com admissão. Vamos esperar encerrar o ciclo. Admissão, compressão, explosão e escape. Admissão, compressão, explosão e escape. Esse é o ciclo Otto. Ele faz os 4 trabalhos no motor em 4 subidas e descidas aqui, ou seja, 2 giros completos de 360 graus do eixo de manivelas. Aqui nós temos um motor do ciclo diesel. Ele é 4 tempos também, mas ele é do ciclo diesel. Qual que é a diferença do ciclo Otto para o ciclo diesel? O ciclo Otto, o combustível ele queima a partir de um centelhamento elétrico. Aqui não tem vela de ignição para provocar centelhamento, não. Então aqui no meio, ao invés de ser a vela de ignição, o que é isso aqui no meio? É o bico injetor, é o que vai injetar combustível. Então como é que funciona? Olha, no primeiro tempo, esse agora, o tempo de descida, o motor está admitindo ar puro. Não tem combustível aqui, ar puro. Ele desceu, correto? Subiu, ele comprimiu. Quando ele está no ponto alto dele, o bico injetor injeta o combustível, que é o diesel. Aí ele já explode e por fim ele joga os resíduos para fora aqui pelo escapamento. Correto? Ele também faz 2 movimentos completos de 360 graus. É difícil para explicar aqui no tempo certinho de trabalho, mas se vocês assistirem o vídeo aí mais vezes, vocês vão conseguir entender melhor como é que isso funciona. Porque aqui em movimento é muito rápido, então não dá para fazer uma explicação pausada para vocês. E para finalizar, nós temos um motor de 2 tempos. Lembram que eu falei que o motor de 2 tempos ele faz os 4 trabalhos em apenas um giro completo do motor, ou do eixo de manivelas? Pois é, no momento que ele desceu, olha só, ele jogou resíduo de combustível para fora e explodiu ao mesmo tempo. No momento que ele sobe, ele está comprimindo o combustível e admitindo o combustível ao mesmo tempo. Bom, e aqui mostrados para vocês os 3 tipos diferentes, 4 tempos do ciclo Otto, que é com centelhamento, 4 tempos do ciclo diesel, que é por compressão, calor, e 2 tempos do ciclo Otto. Manutenção do motor. O motor precisa de ser feita, verificar diariamente a lubrificação. Aí você vai tirar lá a vareta de óleo, vai verificar para manter uma boa lubrificação do motor. Diariamente também você precisa estar observando o sistema de arrefecimento. Aí você vai tirar a tampinha ali do reservatório de fluido do sistema de arrefecimento e observar o nível, completar. Também a correia dentada, lembra que eu falei que faz o sincronismo dos eixos de comando de válvula com a parte inferior do motor. Essa correia precisa ser trocada a um período aí de 40 mil quilômetros, vamos dizer assim. Normalmente você vai observar o que está recomendado no manual de fabricantes, mas 40 mil quilômetros é a média para você fazer aí a manutenção na correia. Não pode esperar ela arrebentar não, tá, gente? Se arrebentar, já vai danificar totalmente o motor do veículo, aí não vai ficar legal. E retífica.
A retífica é o redimensionamento do motor. Com o passar do tempo, esses cilindros vão desgastar, aí você precisa desmontar o motor e redimensionar. Vai passar aqui dentro um aparelho. Observem que esse e esse cilindro estão clarinhos, porque eles já foram redimensionados, enquanto esses outros dois que estão todos pretos aqui, ó, de queimados, de tanto explodir combustível aqui dentro, ainda vão ser retificados. O retificar o motor é isso, é redimensioná-lo, recuperá-lo, fazer com que ele fique novinho e volte a funcionar perfeitamente. Bom, essa primeira parte, nós vimos aí sobre painel e motor, principalmente a parte de motor, pode não parecer uma parte muito fácil, uma área muito fácil. A gente precisa guardar aquelas peças fixas, móveis, conhecer aí alguns conceitos sobre o motor do ciclo Otto, motor do ciclo diesel, motor de 2 tempos, motor de 4 tempos, motor em linha, motor em V e motor em oposição, e também entender o funcionamento do motor, como é que ele faz aqueles 4 trabalhos no motor para pedalar o eixo de manivelas e fazer o veículo movimentar. Complicado? Voltem o vídeo, assistem 2, 3, 4, 5 vezes até entender, porque isso é informação necessária, é cobrado em prova. Portanto, apesar aí do grau de dificuldade, principalmente pelo fato da maioria nunca ter tido contato nenhum com esse tipo de conteúdo, a gente precisa guardar isso, porque tanto para questões do dia a dia, saber o que está acontecendo com o veículo, como também responder as questõezinhas que possam cair em prova. Aguardo vocês na próxima aula já falando sobre os sistemas agregados ao motor.